E o velho normal, hein? Não, não esse aí, sai daí. O velho normal antes da pandemia, né? O que que a gente fazia? O que que a gente pensava? O que que a gente falava? Como a gente vivia? Calma que também não é tanto assim, né? Daqui a pouco a gente volta. Mas eu fiz essa introdução aí para lembrar esses tempos verbais aí. Fazia, acontecia, pensava, falava, queria, enfim. Tudo isso aí é o tempo verbal que a gente chama em português, inclusive o nome em português é até mais complicado. Pretérito do imperfeito. Em francês a gente chama isso de l'imparfait. Seria o imperfeito, né? Bem mais bonito. L'imparfait. Mas não é só isso não. Não é só mais simples no nome, mas também na maneira de conjugar. O francês mais fácil que o português. É, isso existe. Bom, pra gente conjugar esses verbos aí, né, de alguma coisa que aconteceu lá atrás, naquele momento, né, naquele tempo, né, ou naqueles tempos, a gente usa geralmente isso, né? Eu estudava, eu pensava, naquele tempo eu estudava, naquele tempo eu brincava, eu falava, eu queria, naquele tempo, alguma coisa que tem uma relação com naquele tempo. Então, em português, a gente tem até duas maneiras de falar esse tempo verbal, né? Tem as terminando em ava, né? Estudava, pensava, falava, e tem um terminando em ia, né? Eu ia, eu queria, eu sabia. Então, já aí já são duas maneiras diferentes, né? O ia e o ava. Já em francês, só tem basicamente uma, né, maneira, pelo menos para as três primeiras pessoas do singular, né? Eu, tu, ele, né? Em francês, essa maneira é a seguinte, para dizer, por exemplo, eu falava, tu falavas, ele falava, em francês ficaria assim. Repare que a pronúncia é basicamente a mesma, é a mesma na verdade, é o é, é. Esse AI aqui, ó, tem som do nosso é. Então, je parlais, eu falava, tu parlais, ele falava, il parlait, ele falava. O S e o T são mudos, né, no final. E isso acontece para todos os verbos, tá? Por exemplo, o verbo querer, que em português a gente dizia, a gente diria eu queria, tu querias, ele queria. Em francês, o verbo é querer, é vouloir. E a gente conjugaria ele assim, ó. Je voulais, eu queria. Tu voulais, tu querias. E il voulait, ele queria. Repare mais uma vez, só o aí que tem som de é. Então, no francês é mais simples, é só se lembrar desse é. Parece mais simples mesmo. Mas espera aí, e o resto? E o nós, vós, eles? Então, tem um detalhezinho aí no nós e no vós. Ah, sabia. Não, não, mas é pouca coisa. Inclusive a gente usa até menos, né, o nós e o vós. Por exemplo, no exemplo do verbo falar em português, né, quando a gente vai dizer no pretérito imperfeito, diria nós falávamos. Vós faláveis. Duvido que você sabia que era faláveis. Até porque a gente não usa muito o vós, né? Eles falavam. Em francês, a terminação que a gente usa para nós seria ion. Então, nós falávamos, nous parlions. Vós faláveis, vous parliez. Então é ion para o nós e ie para o vós. E finalmente o eles falavam, em francês é igual. Il parlait. É a mesma pronúncia das três primeiras aqui. Je parlais, tu parlais, il parlait. Só a escrita que é diferente, que tem esse final aqui, A-I-E-N-T. Então o AI ali, né, que a gente tem como meio que igual aqui para todos, a gente adiciona esse E-N-T. Mas a pronúncia é parlé igual. Então ficaria eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Je parlais, tu parlais, il parlait. Nous parlions, vous parliez, il parlait. E a mesma coisa seria para o verbo querer também, né? Vouloir. Então seria je voulais, tu voulais, il voulait. Nous voulions, vous vouliez,
Il voulait. É isso aí. L'imparfait. Ok. Eu acho que eu tô entendendo. Mas dê mais exemplos aí. Ok, vamos lá. Deixa eu usar o meu lado tiozão, tá? E declamar um poema, que tal? Vamos lá. Só o comecinho, a parte final é que mais interessa aqui, na verdade, né? Meus 8 anos. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais. Tá dormindo já, né? Não. Vamos para a parte final, que é o que mais interessa. Olha lá, os verbos conjugados no imperfeito. Naqueles tempos ditosos, ia colher pitanga, trepava a tiramanga. Trepava. Como é trepava em francês? Deixa pra lá. Brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias. Adormecia sorrindo e despertava a cantar. Então, repare que esse poema aí não foi escrito com esse objetivo, que eu desse essa aula aí e tal, eu acho, né? Por Casemiro de Abreu, que é o poeta do romantismo da segunda geração. Mas eles nos traz aí exemplos de verbos no l'imparfait. Então eu ia colher pitanga, ia seria ia, né? O verbo ir. Então em francês seria aller. Então eu ia seria j'allais. Trepava, né? Trepava seria montava, né? Montar o verbo monter. Então je montais para tirar pitanga, para tirar manga, né? Je montais. Repare que é sempre o é. A pronúncia é no final. Je montais. E aí brincava, jouais, rezava, prière e assim por diante. Então, em resumo disso tudo, para conjugar o verbo no imperfeito no francês, geralmente na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, que a gente usa mais, você usa só a terminação é. Então você coloca o começo do verbo e usa a terminação é. E aí, se lembrar, para usar o imperfeito, geralmente a gente usa quando tem um sentido de naquele tempo, né? Naqueles tempos, né? Estudava, brincava, falava, corria, pulava, aglomerava. Naqueles tempos, no velho normal. E você? Escreve aí, em francês, nos exemplos, o que é que você fazia, né? Naquele velho normal lá, né? É isso aí. Abraço! Por exemplo, no velho normal, os franceses, eles se lavavam dia sim, dia não. Ils se lavaient un jour sur deux. Um dia sobre dois, né? Dia sim, dia não. E não tinha muita vergonha disso não. Sem problemas, não tinha vergonha nenhuma. Aí veio a pandemia, né? As regras, né? Os protocolos de distanciamento social, 2 metros, mais máscara, né? Cobrir o nariz e a boca e tal. E aí eles passaram a se lavar uma vez por semana. E aí, a vergonha, zero, né? Até diminuiu, né? Na verdade, né? Se tinha um pouco, já diminuiu para menos que zero. E aí veio o lockdown. Lockdown, 14 dias. Aí tomaram banho no primeiro dia e depois, quando era o 14º, o presidente estendeu o lockdown para mais 14 dias. Bom, até então o próximo banho não se sabe quando vai ser, né? O presidente já decidiu, inclusive, cortar o abastecimento d'água, né? Não precisa mais. Era só o que faltava, né? C'était la seule chose qui manquait.